Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje nós vamos trabalhar os resultados e muito aqui do que a IRB tem trazido de lucros para os seus acionistas. Na verdade, nós vamos perceber uma melhora significativa, mas não suficiente para justificar preços que nós tivemos lá atrás. Mas claro, talvez passos talvez bastante largos, a empresa está indo para um caminho bastante melhor do que ela estava traçando anteriormente. E neste vídeo eu quero mostrar para você um pouco do que ela está trazendo de resultados favoráveis e quero trazer aqui algumas contas, se os lucros que ela está realmente trazendo justificam um valuation maior ou menor, se no final das contas você deveria pagar um preço maior ou menor pela empresa. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente iniciar, eu vou trazer vocês aqui para uma notícia do Money Times, que basicamente ele diz o seguinte: IRB vira o jogo e emplaca mais um lucro. Tá bom, interessante, é muito bom que a IRB ela esteja retornando aqui com alguns lucros, mas eu quero abrir exatamente os números dela. Eles colocaram aqui, ó, a IRB lucra basicamente 24 milhões em novembro de 2023. Qual que é o consolidado até o presente momento? Eles estão com os últimos 12 meses aqui, tá certo? O valor de 110 milhões de reais contra, claro, um prejuízo lá atrás de 633 milhões. Tá, só de você sair do campo negativo já é muito bom, isso é impossível alguém discordar. Agora, eu quero que você perceba que algumas pessoas, alguns analistas estão falando, poxa, a IRB vai começar a pagar dividendos, daqui a pouco a IRB vai ser uma empresa que vai triplicar de tamanho, mas eu quero olhar com um pouco mais devagar para alguns indicadores que nós temos aqui, porque eu particularmente tenho uma visão menos otimista, mas ainda assim o suficientemente otimista. Só que eu preciso te apenas alertar para algo que está terminando e na verdade praticamente já encerrou, que eram os contratos de cauda longa da IRB. Para explicar isso de uma forma um pouco mais simples, até porque eu já fiz alguns vídeos muito mais bem detalhados a respeito desse tema, você tinha naquela época da suposta fraude de contratos ali que não deveriam ter sido feitos, contratos que foram mal precificados. Só para que a gente ilustre mais ou menos. Vamos dizer que eu quero fazer o seguro de uma embarcação. E aí eu percebo que essa embarcação ela navega por mares que são muito conturbados, são cheios de ondas muito grandes que podem ali virar o barco, que podem danificar o casco, etc, etc. E aí eu falo o seguinte, poxa, já que ele está sofrendo tantos riscos, eu vou cobrar um prêmio baixo. Poxa, isso não faz sentido. E aí o que acontece? Exatamente por conta dessa má precificação, para inflar muito dos resultados que a Airbnb tinha lá atrás, nós tivemos posteriormente consequências muito danosas, porque estes eventos, esses sinistros, eles efetivamente aconteceram. Só que você precificou mal e entrou pouco dinheiro no caixa, mas fazendo isso com um, dois, três contratos, até que não prejudicaria tanto a empresa. Mas imagina fazer isso com vários contratos, se não com quase todos os contratos que a empresa tinha. Só que, claro, por você ter uma segurança naquele contrato, você não pode simplesmente rasgar os seus termos e falar, bom, não vou mais pagar, eu não vou mais segurar nada. Você tem um prazo que aquele contrato ele vai ter a sua vigência, o prazo que você, como resseguradora, vai ficar corresponsável junto com a seguradora por um determinado risco. E aí o que acontece? Você vai, ao longo do tempo, perdendo um pouco desses contratos, até um ponto que você chega a praticamente não ter mais nenhum. E aí o que acontece? Eles estabeleceram que seria chamado de cauda, porque eles estão dizendo basicamente que você tinha uma cauda muito longa que geraria por pelo menos ali uns 2 anos algumas vamos dizer assim, alguns itens muito importantes na parte da DRE, nos resultados que você teria da empresa. Por quê? Porque aqueles contratos negativos, eles acabariam impactando nos novos contratos de uma safra nova, já com uma gestão muito melhor do que a anterior, uma gestão que a princípio não demonstra nenhum contrato fraudulento, nenhum contrato mal precificado. Claro, existem falhas em todas as empresas, não estou dizendo que não vão acontecer algumas falhas na IRB e nas contratações, mas me parece que eles estão fazendo um trabalho muito melhor. Voltando para aquela ideia da cauda longa, nós teríamos esse impacto principalmente agora até o final de 2023 e um resquício quase que mínimo em 2024.
O que me parece daqui em diante é que quando os números de 2024 começarem a aparecer, nós teremos uma lucratividade um pouco maior do que essa que já foi apresentada, porque, como eu comentei, aquela cauda era grande no começo e ela vem reduzindo. Então, hoje, esses 24 milhões de novembro, ou talvez esses 110 milhões aqui nos últimos 12 meses, eles podem representar de forma muito mais fidedigna e talvez próxima do que serão os resultados em 2024. A minha projeção, e eu quero deixar isso aqui registrado no canal, porque depois eu gostaria muito de lá na frente enxergar se as minhas perspectivas da empresa, elas efetivamente se consolidaram no mercado. Eu, afinal de contas, acredito que a IRB terá, no ano de 2024 inteiro, o valor de 250 milhões de reais de lucratividade. É um valor, a princípio, que pode parecer pequeno, em relação, claro, a tudo aquilo que a IRB tem. E é exatamente para isso que eu queria fazer algumas contas aqui com você. Vamos voltar aqui para essa entrevista, só para que a gente dê alguma olhada em indicadores que eu acredito que são muito importantes. Quando você pega esses 110 milhões, que eu acho que é muito importante você manter esse número aqui no radar, como que você poderia talvez estabelecer um patamar se esses 110 milhões é muito ou é pouco? Você tem que ver para o tamanho do negócio. E para isso eu vou trazer vocês aqui para o Status Invest. Nós vamos dar uma olhada aqui no patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido basicamente são os ativos menos os passivos da empresa. Só para que a gente consiga compreender de forma razoável aqui. Então, nós temos um patrimônio líquido na casa dos seus 4 bi 169 milhões. O que eu vou fazer aqui de conta com vocês? Eu vou pegar esses 110 milhões, tá bom? E eu vou dividir por esses 4 bi 169. Então, eu teria uma relação, basicamente aqui, de 2,63%. Significa, em outros termos, que quando eu pego o que ela lucrou nos últimos 12 meses e vejo quanto que ela tem de patrimônio, significa que em relação a tudo que a empresa tem, a lucratividade dela é de 2,63%. É como se eu dissesse que o ROI dessa empresa é de 2,63%, tá bom? Mais ou menos essa é a ideia que eu estou querendo passar para vocês. Claro, vocês podem fazer outras tantas contas que vocês vão chegar a resultados ainda bastante iniciais para essa empresa. Mas o que eu gostaria de mostrar? Se nós subíssemos para aqueles 250 milhões que eu comentei e dividíssemos mais uma vez por esses 4 bi e 69, olha só, já nós temos aqui um indicador muito maior, quase aqui 6% de todo o lucro da empresa em relação ao patrimônio que ela tem. Quando eu percebo essa diferença de 2,5 para 6, você consegue enxergar, e claro, eu acredito que todos no mercado vão conseguir enxergar dessa maneira, que o salto na lucratividade necessita também, de uma certa maneira, que o preço ele tenha uma determinada correção. Talvez você há de convir comigo que os preços ali que nós já chegamos a um período atrás, aqui nos seus 54, 53 reais, talvez foram preços um pouco de euforia. Por quê? O mercado aqui, basicamente de novembro, vamos dizer assim, o comecinho aqui, talvez de novembro, ele subiu muito por conta de um rally de final de ano que normalmente nós temos. E nesses preços aqui de 50, 40 e poucos reais, talvez algumas pessoas tenham feito muito dinheiro. Se você for puxar preços ainda mais anteriores aqui, a gente pode até puxar preços de um ano na casa dos seus 18, 20 reais, vi muitas pessoas comprando esse preço, tiveram uma lucratividade de 174% com esta empresa. E claro, recentemente caiu um pouco, mas ainda assim uma lucratividade de 95%. Se você está gostando, eu vou te pedir um favor para você se inscrever aqui, porque faltam 2 pessoas só para alcançar 6 mil inscritos. Para mim é uma marca muito importante. Mas para que a gente continue falando um pouco sobre a IRB, eu quero mostrar isso daqui. Olha só, lucro líquido. Ele vem subindo aqui aos poucos, mas pelo menos aqui nesses 3 meses de 2023, nesse terceiro trimestre, perdão, de 2023, uma lucratividade de 48 milhões. Não é muita coisa em relação a tudo que a empresa tem, mas já vem melhorando muito. E quando nós pegamos esses últimos 12 meses, a gente pega um pouquinho desse prejuízo final aqui, tá bom? Do quarto trimestre de 2022, então aquela lucratividade geral provavelmente vai subir um pouco. O que eu quero é olhar um pouquinho mais com vocês aqui. Eles colocam um pouco da estratégia, tudo bem, mas eu queria olhar isso daqui com vocês. Porque essa, vamos dizer assim, é a principal questão que impactou a IRB lá atrás e que se nós mantivéssemos aquela estratégia de maus contratos mal precificados lá atrás, isso não seria interessante. Então, eles fizeram uma estratégia de não renovar muitos contratos. E eles fizeram o que é a renovação aqui de alguns e eles não renovaram outros. Qual que é o ponto?
Quando eles começam a mudar um pouco os contratos que eles encerraram e começam a fazer novos, renovar bons contratos e não renovar alguma gama daqueles últimos que eram negativos, a empresa, sim, ela consegue mudar um pouco a carteira que ela tem de resseguros. Claro, no final das contas, ela acaba quase que olhando diretamente para o segurado, ao invés da seguradora com a qual ela vai ser responsável conjuntamente. Mas eu preciso que você compreenda mais a parte do risco do que efetivamente do contrato. O que eu quero, no final das contas, mostrar é que essa questão de renovar ou não é muito importante, porque se a empresa ela estiver renovando contratos lá de trás que eram muito negativos, que não traziam uma lucratividade boa para a empresa, isso era muito ruim, e como ela tem mudado a safra, isso me soa bastante interessante. Olhando aqui para uma visão geral, você não vê uma mudança significativa aqui em um ou outro segmento, a não ser, vamos dizer, os riscos especiais. Saindo aqui dos seus 13% indo para 19%, não me parece que é uma mudança tão significativa ao ponto de dizer que a empresa simplesmente deu um cavalo de pau e mudou para completamente outro segmento. Tanto é que patrimonial se manteve em linha, rural também, vida também, outros tantos aqui bastante em linha, então não mudou muita coisa. Eu quero só dar uma última olhada aqui com vocês na questão da sinistralidade. Eu gosto de compreender isso aqui com vocês porque isso é de fundamental compreensão para todas as pessoas que querem olhar para dentro das seguradoras, das resseguradoras também, para ver se o negócio ele é lucrativo ou não é. Pensa comigo que sinistralidade significa deu ruim. Alguma coisa aconteceu, o carro bateu, o navio virou, alguma coisa de ruim aconteceu. Se você tem mais de 100% de sinistralidade, significa basicamente o seguinte: todos os contratos que você fez e aqueles que você tinha deram um determinado problema naquele período. E mais do que você teve, por exemplo, de frente para aquele sinistro, você teve de gasto com ele. É basicamente essa correlação que você faz aqui. Então, só para que a gente compreenda de uma forma mais simples. Imagina que eu cobro, por exemplo, 10 mil reais para fazer um determinado seguro. Só que o seguro é acionado, o sinistro aconteceu e eu tenho que pagar 50 mil. Tá bom, esses 10 morreram. Só que eu tenho outros tantos contratos que vão me garantir o pagamento desse aqui. Só que imagina que nesse contrato, aqui eu vou até mudar de cor, nesse contrato também deu problema, nesse também deu problema, nesse também. Conclusão, no final das contas, todos os outros que eu cobrei 10 e tive que pagar 50, eu acabo tendo um índice de sinistralidade muito alto e, consequentemente, eu também tenho para a empresa um prejuízo, já que não adianta eu ter uma emissão muito grande de prêmios, de vários contratos ali que eu faço, se eu tenho que pagar muito mais do que aquilo que está entrando. E é importante você sempre olhar o índice combinado. Isso é importante para a gente, mas eu quero que você veja que a mudança dos 9 meses de 22 para 23 foram significativas, saindo aqui de 106, tá bom? Para 77, tá? Eu acho que ficou bem claro para você um pouco aqui da IRB, mas eu queria ir para uma última e pequena coisa que eu digo pequena quase que ironicamente, que para mim é o fluxo de caixa dessa empresa. Porque olhando ali para os 100 milhões, 110 milhões, talvez ali que ela tenha de lucratividade, eu quero saber quanto que efetivamente entrou para o caixa da empresa. E olhando aqui para os 9 meses, são os números que eu tenho até o momento, você pode ver aqui embaixo que houve um aumento ou uma redução de equivalentes de caixa no valor de 2 milhões de reais. E o que me preocupa? Me preocupa que hoje ela tem apenas 3 milhões e 200 mil reais em caixa. Para uma empresa do tamanho da IRB, na casa ali dos seus 4,5 bilhões, ter apenas 3 milhões em caixa, para mim, é bastante preocupante. Não só isso, ela tem aqui emissão de debêntures, dinheiro esse que entrou no caixa. Claro, esse dinheiro depois vai lá para cima, mostrando talvez que eles vão colocar esses 100 milhões em operação e que isso vai retornar em lucro, espero eu. E então ela consegue, talvez, ao tempo, conseguir repor um pouco desse caixa. Então, eu quero que você sempre faça uma análise muito mais aprofundada, não apenas a DRE. É importante você compreender a demonstração do fluxo de caixa, porque ali você tem praticamente a conta bancária da empresa, dizendo se aquele lucro que ela deu efetivamente se transformou em dinheiro para a empresa. Isso é muito importante você compreender, porque de vez em quando alguns pagamentos de dívidas não estão exatamente bem compreendidas ali na DRE e no fluxo de caixa você consegue analisar isso com muito mais
cautela e conseguem compreender se a empresa ela está superavitária ou deficitária. No momento, a IRB ainda está superavitária, tendo um determinado dinheiro em caixa, mas eu já alerto, é um caixa extremamente apertado. Caixa esse que talvez ela não consiga manter as operações tão bem quanto ela estava imaginando. Mas já que ela está dando lucro, eu quero ver em 2024 os resultados do ano inteiro de 2023, né, o quarto trimestre de 2023, se nós finalmente teremos um aumento significativo nesse caixa da IRB, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e querendo ter conhecimentos muito mais aprofundados sobre indicadores aqui, especialmente sobre demonstrativo de fluxo de caixa e balanço patrimonial, dê uma olhada na nossa área de membros, tendo a possibilidade também de ter 1 hora de conversa comigo para a gente analisar a sua carteira e conversar sobre as suas estratégias de investimento. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado